Olá, seja bem-vindo aqui ao canal da IBNU e eu sou o Dilean Melo e eu quero falar com vocês hoje sobre o livro que nós estamos lendo, que é Uma Igreja Chamada Tove. Esse livro nós estamos lendo como Ministério Integre. O que é o Integre, né? O Ministério Integre é o Ministério de Jovens aqui da IBNU e é por isso que eu quero convidar você a participar conosco. De repente, se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso Ministério de Jovens, entre em contato comigo, procura o contato da conexão, entra no nosso site e aí você vai ter aqui as informações ou aqui na descrição do vídeo também. E o que nós estamos fazendo? Nós todo sábado de manhã nós lançamos um capítulo novo de um livro que nós estamos lendo naquele mês. E o livro dessa vez é o livro Uma Igreja Chamada Tove. Nós estamos no capítulo 9. E esse capítulo é de certa forma, um livro bem interessante, mas esse capítulo é bem legal porque ele vai falar sobre como desenvolver uma cultura de veracidade. Na verdade, a proposta é a seguinte: nós como igreja precisamos ser uma igreja Tove. E o que é uma igreja Tove? Uma igreja Tove é uma igreja que exala a bondade de Deus, que demonstra a bondade de Deus no seu dia a dia, nas coisas que faz, nos seus relacionamentos. É uma igreja que está na contramão daquilo que o mundo oferece como bondade, porque ela realmente oferece a bondade de Deus para as pessoas. E o que tem a ver com essa bondade? Nós já falamos sobre alguns outros aspectos da bondade divina, ou dessa expressão da bondade divina na vida das pessoas. E hoje o aspecto da bondade divina é a verdade. E aí a gente começa fazendo uma certa pergunta para você. Você já se sentiu desconfortável ao estar conversando com alguém que de repente falou o que pensa, falou assim de uma forma bastante espontânea, mas que de repente lidou com algum assunto um pouco delicado? Já conversou, por exemplo, com crianças? Que de repente criança chega e pergunta para uma mulher e fala assim: você tá grávida? E de repente não tá só um pouquinho mais cheinha. Ou de repente chega pra você e fala: você tá com cara de cansado. Ou tipo, não gostei da tua roupa. Ou sei lá, ela pergunta ou fala alguma coisa pra você que de repente, vamos dizer assim, não seria a forma natural como as pessoas hoje em dia falariam. Até por causa dessa sensação de falar aquilo que é o politicamente correto, ou até mesmo de não expor os seus pensamentos de forma tão pública. Ela guarda para si algumas coisas ou algumas relações que, na verdade, estão meio que na cara muitas vezes. E isso é bastante interessante, porque falar a verdade, às vezes, realmente pode ser algo, de certa forma, meio incômodo. Mas como nós, como cristãos, devemos lidar com essa realidade? E eu creio que você sabe muito bem que um dos mandamentos, né, um daqueles 10 mandamentos é exatamente você falar a verdade. Porque o mandamento diz: não minta. Então, se eu não vou mentir, eu devo falar a verdade. O apóstolo Paulo mesmo, lá na carta que ele escreve aos Efésios, ele aborda um pouco desse assunto quando ele diz: olha, ele fala sobre nós nos despirmos do velho homem, né? Tirarmos aquela roupa, ou seja, tirarmos tudo aquilo que em nós nos identificava com a nossa vida sem Cristo, e nós devemos nos revestir, ou seja, colocar em nós tudo aquilo que nos identifica com Jesus, com essa nova vida que nós temos a partir desse encontro que nós tivemos com Ele. E dentro dessas realidades, uma delas invoca exatamente o falar a verdade. E ele vai dizer: se você mentia, agora passe a falar a verdade. Então ele vai expressar algo que é além do simplesmente não minta. Porque ele vai dizer: se você mentia, pare de mentir. E agora passe a falar a verdade. Então nós vamos ver que, como cristãos, não é simplesmente deixar de fazer algo que nos faz ter uma cultura de veracidade, mas é exatamente o praticarmos, o aplicarmos na nossa vida a verdade que vai fazer a diferença tão grande daquilo que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Então, o que a gente precisa?
A Bíblia nos diz que nós devemos conhecer a verdade, dizer a verdade e viver na verdade. Esses três aspectos são essas três, vamos dizer assim, questões, esses três pilares importantes que vão transformar a nossa vida nessa vida de uma igreja chamada Tove, ou uma igreja que expressa essa bondade de Deus nas nossas vidas. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fazer a verdade ou falar a verdade, conhecer a verdade, envolve exatamente essa expressão daquilo que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a verdade. Sendo Deus, então, Jesus, a verdade, tudo aquilo que não é verdade está automaticamente desassociado, desconectado com Ele. Então, vivermos uma vida que é uma mentira, e gente, isso é muito sério e é muito importante. Porque tem pessoas que mentem para elas mesmas e acabam acreditando naquela mentira que elas contaram. E isso é terrível. Porque é aquela pessoa que vive de mentira em mentira. E toda a sua experiência e toda a sua realidade está envolto nesse mundo meio que obscuro da mentira, esse mundo onde ela não consegue até mesmo enxergar a frente. E isso é que vai mudar totalmente na nossa vida quando nós passamos a exercer essa cultura de Tove na nossa vida. Então, numa igreja Tove, não há espaço para mentir, não há espaço para enganar, e nem mesmo espaço para distorcer a narrativa. Ou seja, aquilo que aconteceu é o que aconteceu. Brincando, outro dia, num bate-papo, na mesa de um café da manhã, nós estávamos conversando e falamos. Daí eu brinquei, né? Falei com o Saião assim: o que aconteceu não é o importante, o que é importante é aquilo que é dito a respeito do que aconteceu. Claro, nós estávamos num café da manhã dando risada e conversando sobre algumas coisas. Mas sabe que isso é aquilo que parece que muitas vezes é tão comum. Que aquilo que aconteceu deixa de ter total relevância e importância para a vida das pessoas. Porque elas estão tão marcadas, tão, vamos dizer assim, fazendo parte simplesmente da narrativa, onde elas vão omitindo alguns pedaços, vão distorcendo outros, para criar uma nova realidade. Para fazer com que as pessoas agora não enxerguem aquilo que de fato aconteceu, mas mascaram literalmente algo para dar um outro sentido e uma outra conotação. Gente, isso não tem nada a ver com Tove, porque isso não tem nada a ver com Deus. Deus não mente, Deus não engana, e aquilo que Deus diz é o fato daquilo que aconteceu e não uma narrativa a respeito simplesmente do que aconteceu. E aqui narrativa dando essa conotação de uma certa manipulação do fato, para que a pessoa chegue de repente numa outra conclusão. Lembrando então que uma cultura de veracidade envolve conhecer a verdade, praticar a verdade, e antes eu tinha falado sobre viver na verdade, mas talvez vai um pouco além, porque ela fala sobre nos rendermos a essa verdade. Nós vamos abordar agora um pouquinho sobre esses três aspectos: conhecer, praticar e rendermos-nos a verdade. E o que envolve conhecer a verdade? Conhecer a verdade é lógico que é conhecer a Jesus de uma forma profunda na nossa alma. E aí até eu achei bastante interessante que o livro faz uma ilustração com o livro do Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa do C.S. Lewis. Porque é bem interessante o momento onde os 4 irmãos estão ali na casa do Senhor Castor, e ele fala sobre Aslan está a caminho. E naquele momento, até aquele momento, na verdade, nenhum dos 4 irmãos havia ouvido falar a respeito de Aslan. Mas algo diferente acontece no íntimo de cada um deles. Ao ouvir o nome de Aslan, algo muda dentro dos seus corações, dentro deles mesmo. E o texto vai dizer assim, eu vou ler para vocês
perdoem assim esse tempo de leitura, mas acho que é bem interessante a gente perceber aquilo que Lewis tentou demonstrar a respeito desse conhecer a Jesus. E ele diz assim, ó: aconteceu uma coisa muito engraçada. As crianças ainda não tinham ouvido falar de Aslan, mas no momento em que o castor pronunciou esse nome, todos se sentiram diferentes. Talvez isso já tenha acontecido a você em sonho, quando alguém lhe diz qualquer coisa que você não entende, mas que no sonho parece ter o profundo significado, que pode transformar o sonho em pesadelo ou em algo maravilhoso. Tão maravilhoso que você gostaria de sonhar sempre o mesmo sonho. E foi isso que aconteceu. Ao ouvirem o nome de Aslan, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava intensamente. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se de repente cheio de coragem. Para Susana, foi como se um aroma delicioso ou uma linda música pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem anda, ou melhor, como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio do verão. Olha que interessante, a ideia de conhecer a Jesus invoca algo de uma mudança interna na nossa vida. Então não está falando sobre simplesmente saber a respeito de alguma coisa, mas está falando sobre uma mudança completa. E o próprio Senhor Jesus, ele expressou essa questão do conhecer a ele através de um poder especial que atua no nosso interior, que é o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, nos capítulos 15 e 16, onde Jesus fala que vai subir aos céus, mas que vai enviar o Consolador, o Espírito Santo, ele já começa a dizer que esse Espírito que vai enviar e que hoje está conosco, ele nos guiará na verdade, em toda a verdade. É, portanto, preste atenção nisso, é pelo poder do Espírito Santo que nós conhecemos a Jesus. Então, conhecer a Jesus não é simplesmente saber que alguém existe, mas é esse poder divino atuando e agindo dentro de nós, mudando a nossa vida e a nossa perspectiva. Praticar a verdade, então, vai ser o próximo passo desse que foi mudado e transformado por dentro. A verdade precisa ser a nossa vida. Dizer a verdade faz parte, obviamente, de toda a vida de todo cristão. E é interessante aquilo que nós vamos ter no texto bíblico. Olha só o que João vai dizer. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, está lá na primeira carta dele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, praticar a verdade é ter essa conexão com ele de algo que foi mudado do seu interior e agora a sua prática de vida demonstra essa sua relação íntima e pessoal com esse Deus que é a verdade. Uma cultura, então, da verdade só pode acontecer quando a verdade é praticada por aqueles que fazem parte dessa comunidade. Precisa haver, então, uma ligação entre discurso e prática, entre um conhecimento cognitivo e prática de vida. É impossível ser cristão, viver um cristianismo só de palavras, sem de práticas que correspondam com esse Deus que nos resgatou. E é por isso que o terceiro aspecto é render-se a essa verdade. Porque rendimento exige humildade, exige percepção da vulnerabilidade da qual nós vivemos e exige também sujeição a essa verdade. Deus nos chama para a luz, pois Ele é luz. E é interessante que a percepção é que nós estávamos vivendo não só numa mentira, mas vivendo nessa escuridão, onde nós não tínhamos nenhum tipo de direção do que fazer e de como fazer. E agora, nós somos chamados para a luz. Veja só o que Jesus mesmo diz. Quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
é um chamado que todos nós cristãos temos, viver nessa luz. Render-se a Cristo, render-se a esse Deus amoroso e agora viver nessa luz praticando essa verdade. Vamos ver como isso se projeta nessa história bíblica? Olha que interessante. Se você já leu a Bíblia, você já percebeu que a Bíblia ela não anda nas trevas. Ela não esconde as coisas. Ela não tenta colocar as coisas num lugar onde elas não podem ser acessadas. Pelo contrário, quando nós vemos a história desses grandes personagens bíblicos, nós vemos exatamente essa situação de vulnerabilidade deles, de medo, de depressão, de insegurança, de estar cercado por inimigos e isso trazer total falta exatamente de medo de morrer, né? Tudo isso está relacionado, até mesmo desejos, como por exemplo o desejo de Jonas, de que não queria que aquela cidade, que Nínive, se arrependesse dos seus pecados e fosse salva por Deus. Tudo isso está relacionado com os personagens bíblicos. Agora, apesar da Bíblia não encobrir nada a respeito de Abraão mentir, de Davi adulterar, a história bíblica ela vai muito mais além do que isso. A história bíblica nos mostra que Deus é o Deus de graça e de perdão. E esse Deus de graça e de perdão, ele é o Deus que nos chama para essa vida tove. Então, ele é o Deus que olha para essa nossa vida e para as fragilidades, para os medos, para as inseguranças, para as coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos chama para a luz e nos diz: eu amo você, eu perdoo você, eu quero ter um relacionamento íntimo, pessoal e totalmente diferente com você. Eu quero que você ande na luz. Eu quero que você perceba essa luz e viva de acordo com ela. Uma igreja chamada Tove é uma igreja que vive a verdade porque ela reconhece a ação de Deus sobre a vida dela. E que pela graça e perdão de Deus, nós fomos restaurados, redimidos e santificados por esse Deus de amor. Portanto, viva a verdade. Viva a verdade não porque você é bom para isso, mas viva uma igreja Tove, uma igreja de verdade, uma igreja que exala a bondade de Deus, porque Ele é bom para mim, para você e para todos nós. Que Deus te abençoe.